Glória seja dada a Deus. Daqui quem vos fala é o Pastor Luís, guerreiro desde Portugal, e hoje estamos com um tema muito forte. Vamos falar sobre a Igreja Verdadeira de Cristo. Não é? E o tema é a Igreja Verdadeira de Cristo não é católica, não é protestante, nem neopentecostal. Portanto, é o tema da mensagem e muito menos ainda desigrejada. Então nós hoje vamos sentar o porrete, não é? Nas igrejas falsas. A Igreja Verdadeira de Jesus, ela não é católica, ela não é protestante, ela não é neopentecostal, muito menos ainda desigrejada. E eu não quero dizer com isto que não possa haver salvos. Amém? Entre esses quatro meios. Porém, tanto a Igreja Católica, quanto a Protestante, quanto a Neopentecostal e mais ainda os desigrejados têm vários elementos de seita e não de igreja, várias coisas erradas. Amém? Portanto, o tema de hoje é a Igreja Verdadeira de Cristo, ela não é católica, ela não é protestante, nem neopentecostal. Vamos então a isto. Vamos ficar aqui bem atentos a esta mensagem que se encontra em Mateus capítulo 16. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14 E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. 15 Disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? 16 E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17 E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. 18 E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19 E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Então, Jesus estava dizendo, olha, glória a Deus, tu és Pedro, e sobre esta pedra, qual é esta pedra? Esta, não disse essa, não é a pedra que é Pedro, a pedra é Cristo, esta é Jesus. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a nossa fé tem que estar firmada aonde? Na pedra angular, na pedra basilar, na pedra de esquina, todo o edifício bem ajustado, na pedra principal da igreja que é Cristo. Então a igreja verdadeira de Jesus Cristo, ela é cristã. Amém? O nosso fundamento é Cristo. Nós estamos fundamentados na rocha. Glória a Deus. Amém? Salmo 95, versículo 1 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, ou seja, a Adonai. Jubilemos à rocha da nossa salvação. Aleluia. Então o nosso fundamento é a rocha eterna. Amém? É Cristo. Só Ele, ou seja, só Jesus é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Salmo 62, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Então é bem claro. Amém? Glória a Deus. 2 de Samuel 22, 47 assim: Vive o Senhor e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja Elohim, Deus, não é? Aleluia, a rocha da minha salvação. Aleluia. Salmo 89, 26. E ele me chamará dizendo: Tu és o meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Glória a Deus. Salmo 62, versículo 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza. E o meu refúgio estão em Deus. Não há santo como o Senhor.
Aleluia, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. 1 de Samuel 2:2. São muito lindas, aliás, estas passagens que nos falam que nós estamos firmados na rocha. Amém? Estamos em Cristo. Glória a Deus. Sharamandoro cantaramanasya. Alei, mai, clai, laba sumanéria, laba cantoragai, pro contoro contolo gondou. Aleluia, glória a Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 7. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o 6 também. E respondendo disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, ou seja, uma planície, um lugar plano, aplanado, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. Aleluia, glória a Deus. Então há várias passagens que comprovam que Jesus, ele é a pedra angular, pedra de esquina, andacá, andarabassaia. Aleluia. Glória a Deus. Ela é a principal pedra. Olha aí. Efésios capítulo 2, versículo 20. Lendo o contexto, amém? Vamos ouvir aqui esta porção aqui a partir do 11, que é muito linda. Portanto, lembrai-vos de que vós noutro tempo éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. 12 que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13 Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. 14 Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, 15 Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. 16 E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17 É vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe, e aos que estavam perto. 18 Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. 19 Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. 20 Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Glória, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então Cristo, ele é a principal pedra de esquina. Amém? Então a nossa casa está na rocha e não na areia. Temos a nossa... Aleluia, não há outro fundamento que eu conheça. Aleluia. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Olha aí. Não há santo como o Adonai, como o Senhor. Não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. 1 Samuel 2:2. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Imanagashaya praia suri canta la masteria andalamanaya. Oh, glória a Deus. Diz assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Então o fundamento é Cristo. A pedra angular de esquina, glória a Deus, é Jesus, é Yeshua. Aleluia. Quem crê diga glória. Sharaba canta la masteria. Do kovarabanagai praia surya canta la manaya. 1 Pedro capítulo 2. Amém? Olha o que é que diz assim. Vamos ouvir a partir daqui, do versículo 4.
E chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 5 Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 6 Por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. 7 E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. 8 E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. 9 Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10 Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então já vimos aqui que Jesus ele é a principal pedra de esquina. Então, eu meti aqui os 4 pilares principais da nossa fé em Cristo, não é? É que, aleluia, se nós estamos, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, os 4 principais pilares, perdão, não é da fé, os 4 principais pilares da igreja, é que a igreja, para ela ser verdadeira, tem que estar na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E em nenhum outro há salvação, como também não há nenhum outro nome dado pelos homens abaixo dos céus, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4,12. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo por resgate de muitos, para que a seu tempo desse testemunho. 1 Timóteo 2, aleluia, 5 e 6. Então, Cristo é a rocha, é a pedra angular. Então, se existe uma igreja, ela é de Cristo. Então, eu me considero cristão. Eu não sou católico, sou cristão. Eu não sou protestante, sou cristão. Eu não sou tradicional ou reformado, sou cristão. Eu não sou neopentecostal, sou cristão. Amém? Já lá, eu não sou anticristão. Eu não creio num falso Cristo, porque há muitos Cristos, há o Cristo dos Mormons. Aleluia, Rei Managa Súria Kainai Lamácia, que já foi homem e se tornou num dos muitos deuses, e também nós que somos homens podemos nos tornar deuses como Deus é, e por aí vai. Então nós queremos no verdadeiro Cristo, ou seja, ungido. Amém? O verdadeiro Salvador, o verdadeiro ungido. Glória a Deus. O verdadeiro Cristo é só um. Então nós queremos que a igreja verdadeira ela é cristã, mas ela não é adventista. Ela não é jeovista, nem mormonista, nem G12ana. Ela é cristã. Há muitas falsas igrejas por aí. Amém? A adventista do sétimo dia é uma falsa igreja. Porque para os adventistas do sétimo dia, Jesus, no ano de 1844, entrou no santuário celestial, onde ainda está expiando a cada dia os nossos pecados, ou seja, ainda está oferecendo sacrifícios pelos nossos pecados, o que é uma mentira. Porque Cristo venceu na cruz. Ele disse: Pai, está consumado. A ti rendo o meu espírito. E o véu do templo se rasgou. E temos agora, pois, ousadia para entrar pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus, está lá em Hebreus. Então, agora não há mais mediação. O mediador é Cristo. Ele veio à terra para nos salvar dos nossos pecados. Então a igreja verdadeira de Cristo, ela é uma igreja cristã. Está fundada em Cristo. Nós nos consideramos cristãos. Eu me considero cristão, bíblico, evangélico e pentecostal. Então a verdadeira igreja de Cristo ela tem que ter estes 4 pilares. Não é? Que é Cristo, é a palavra do Senhor, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Não é? É a propagação e a pregação e a anunciação, a proclamação do Evangelho, portanto é evangélica. E o pentecostalismo, ou seja, o poder de Deus manifesto nessa igreja. Porque senão é uma igreja falsa. Então a verdadeira igreja de Cristo, ela não é católica, ela não é protestante e nem neopentecostal. Não tem fogo estranho no altar, mas o verdadeiro fogo do Espírito. Amém? Eu não estou com isto dizendo que não possa haver
salvos dentro da Igreja Católica, poderão ser salvos, mas têm que renegar a quase todas as doutrinas. A maioria das doutrinas, pelo menos católicas, têm que renegar. Como a doutrina da Maria como medianeira. A doutrina do batismo de bebés recém-nascidos. A doutrina da missa, em que só o padre tem comunhão no sangue de Cristo. Alaban tocou varai, só ele pode beber do vinho. Laman tocou e a praia séria. Não é essa doutrina falsa da aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Da transubstanciação. Que os elementos, não é, o pão e o vinho, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo, embora mantenham a aparência de pão e vinho. Não é? Isso é uma doutrina falsa. Então a Igreja Verdadeira de Cristo, ela não é católica. Amém? Não é católica. Ela está na verdade, não está na mentira. Ela está fundamentada em Cristo. Amém? Glória a Deus. Não tem a Igreja Verdadeira de Cristo está fundamentada na rocha e não na areia. Catolicismo é areia. Catolicismo é heresia. Catolicismo é uma falsa religião que está levando milhões, quem sabe bilhões de pessoas até à condenação eterna. Pode haver ali algum salvo? Pode, mas tem que renegar muitas das doutrinas que eles ensinam. Como, por exemplo, a doutrina do confessionário, tens de confessar ao padre e ele é que te vai dar a sentença. Vais rezar, não é? 5 Padres Nossos e 5 Aves Marias para seres perdoado. Aleluia. Então é o Padre que te vai perdoar, não é Cristo. Então é uma igreja falsa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Uma igreja de engano. Uma igreja que ora à Mãe de Jesus, chamando de Mãe de Deus, quando Deus não tem mãe. Ainda antes que ela nascesse, Jesus Cristo já era. Ele é eterno, Ele é o El Olam, Ele é o Pai de todos os Espíritos. Samaia. Então não tem como. A verdadeira Igreja de Cristo, ela não é católica, ela é cristã. Mas também vais ver que ela não é protestante, mas ela é pentecostal, nem neopentecostal. Amém? Ela é bíblica, está fundada na Bíblia, não está fundada no catecismo romano. Não, aleluia, o livro do catecismo é maior que a Bíblia. Não está fundamentada, aleluia, nos livros escritos por Ellen G. White, a profetisa falsa do Adventismo no sétimo dia. Ela não está fundamentada no livro de Mormon, que é um outro evangelho segundo Jesus Cristo, o outro a qual o Paulo falou: se alguém vos pregar outro evangelho e vos anunciar outro evangelho, que vos seja maldita essa pessoa. Não é? Então a sua fé é exclusiva na palavra de Deus, na Bíblia. Não em livros extra-bíblicos, almanaques, não no Talmud judaico, na Midrash, na Mishnah, no Zohar, na Cabala judaica. Aramandala Masuri canta Lamanaya, O Rabai, Alai, Caméria, canto Rama Xereméria. Amém? Então a verdadeira fé está nas Sagradas Escrituras. Aleluia, não está em livros extra-bíblicos e antibíblicos que distorcem, acrescentam e diminuem a palavra do Senhor. Então é bem claro. Mateus capítulo, aleluia, 7. Amém? Versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos a que a encontrem. Amém? Sharamandala Masuri canta Lamanaya, Ramaya Claia Prais Terra, Alamanda Glaya Praia. Então temos que entrar pela porta estreita. Aleluia, não pela porta larga. Não é qualquer igreja que está dentro da verdade. Amém? A verdadeira igreja de Jesus, ela é cristã. Nós somos cristãos, não é católica, é cristã. Não adora santos, nem anjos, nem arcanjos, nem querubins, nem serafins, nem o Papa. Não faz imagem de escultura representando pessoas vivas ou mortas. Não canoniza, santifica pessoas depois de mortas. Porque Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então olha aí. Olha o que é que Jesus vai dizer aqui.
Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. 25 E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. 26 E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. 27 E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. 28 E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29 Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém, glória a Deus. Então, quem tem a sua casa edificada sobre a rocha pode descer a chuva, correr os rios, assoprar os ventos, combater contra a tua casa, mas ela não vai cair. Aramai, porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Tu fazes parte da igreja. Aleluia, mas se tu desobedeces às palavras de Jesus, tu és como um homem imprudente e insensato. Tens a tua casa sobre a areia. Amém? Então a nossa fé está fundamentada em Cristo. Por isso é que nós nos chamamos cristãos. O que é um cristão? Não é um Cristo, não é? Como dizem no movimento da palavra da fé, eles dizem assim, não digas tu tens o Cristo, como disse Benny Hinn. Aleluia. Mas tu és o Cristo. Ou seja, eles creem que são pequenos Cristos. We are little Messiahs, pequenos Messias, pequenos ungidos, pequenos Cristos caminhando sobre a face da terra. Disse também Benny Hinn. Então cuidado com as heresias de perdição do movimento da palavra da fé. Também que é um movimento neopentecostal. Cuidado. Não é? Cuidado. Aleluia. Então, esse pessoal aí, dos Estados Unidos da América, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, vários outros, não é, do movimento da palavra da fé, ensinam heresias de perdição e doutrinas de demónios. Aleluia. Igualando o homem a Cristo. Igualando o homem a Deus. Divinizando o homem e humanizando a Deus. Como chegou a dizer Benny Hinn e papagaiado pelo seu discípulo Marco Feliciano, dizendo que Deus não pode fazer nada aqui na Terra sem que o homem lhe dê autorização ou permissão. Vejam que insanidade. Que loucura e que heresia devastadora. De perdição. Então, a igreja verdadeira, nós somos cristãos porque somos seguidores de Jesus Cristo. Jesus disse, ora, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Aleluia. Todo o poder. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Aleluia. Portanto, Alai, Manai, Suri, Cantarai, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. É o que está aqui escrito. É-me dado toda a kavod, todo o poder. Toda a kavod. Aleluia, todo o poder. Kavod é a palavra hebraica para poder ou unção, não é? Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, tem todo o poder. Aleluia. Ele é o forte Israel, o Deus forte, o El Gibor. Lama Samai, ele é o El Elyon, o Deus Altíssimo. Amém? Ele tem todo o poder no céu e na terra. E ele mandou fazer o quê? Discípulos. O que é discípulo? Vem do grego matetes. Quer dizer aprendiz, aluno. Mas não apenas um aluno, mas um imitador. Porque Jesus disse, aleluia, Remanagassúria. Eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Paulo disse, ser depois meus imitadores como eu sou de Yeshua, de Jesus, de Cristo. Lama Sumenéria. Paulo também falou, está em 1 Coríntios 11:1, em Efésios 5:1, ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Então Jesus mandou fazer seguidores de todas as nações. Aleluia. E imitadores de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Em nome do Ave, em nome do Ben e em nome do Ruá, Acodes. Aleluia. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Amém. Então há uma missão. Então Jesus mandou pregar o Evangelho para fazer discípulos. Tu tens que pregar o Evangelho. Então a igreja verdadeira, ela também é evangélica.
Amém, rebando, glória, praia, súria, canta, lamanaia. Aleluia, glória a Deus. Ela é evangélica, isso está em Marcos capítulo... Glória a Deus. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16 diz assim, versículo 15: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o quê? O Evangelho. A boa notícia, boa nova. O que é Evangelho? Boa notícia. É uma boa notícia para quem está enfermo, que Jesus pode te curar. Para quem está morto, que Jesus pode ressuscitar. Para quem está leproso, Jesus pode limpar e purificar. Para quem está, aleluia, alamassai, para quem está perdido, Jesus vai te encontrar. A boa nova, aleluia, que quem nasceu, aleluia, com paralisia infantil pode receber um milagre. Jesus é Deus de milagres. Esta é uma boa notícia, mas o mais importante é o milagre da alma. É a vida eterna. O que é uma boa notícia? É uma boa novidade para o pecador. A Bíblia diz que todos, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Romanos 3,23. O salário do pecado, ou seja, a recompensa do meu e do teu pecado é a morte espiritual. Mas a vida eterna mas o dom gratuito de Deus é a quê? É a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Qual é a boa nova? A boa nova é que toda a gente está em pecado. O pecado separa o homem de Deus, conforme Isaías 59, 1 e 2. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não vos possa salvar, nem o seu ouvido tampado para que Ele não vos ouça. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vocês. É por causa das vossas transgressões, dos vossos pecados, que Ele encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. Aleluia. Então o pecado separa o homem de Deus e impede o homem de ser salvo, de ter a vida eterna. Xarabacantai. Lamandou, Ramaia, Praia, Suricai. Mas o dom gratuito de Deus, ou seja, a capacidade para tu seres salvo, é gratuita, ela é grátis, ela é pela graça. Foi alcançada na cruz do Calvário. A boa obra Jesus já fez. Pois, aleluia, morreu para te salvar, derramou o seu sangue para te purificar, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, andou entre nós 40 dias, dando as últimas instruções aos discípulos, aos seus apóstolos, e ao fim desses 40 dias e 10 dias antes do dia de Pentecostes, foi arrebatado visivelmente ao céu de uma nuvem, o ocultou. Oh, glória a Deus! Ele intercede por nós para nos perdoar como advogado e sumo sacerdote. E voltará em breve e em glória para nos buscar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Aleluia. Aleluia. Crê na placa da tua igreja e serás condenado. Tem muito idólatra aí. Tem muita gente cuja fé não está na rocha. Está na areia. A fé está na placa da denominação. Amém? Ele acha que é salvo porque está na igreja revelada. Na igreja verdadeira, porque acha que a denominação dele é que é a igreja revelada, quando a única igreja revelada que a Escritura nos apresenta é o corpo de Cristo, é o conjunto dos salvos, aqueles que vivem em santidade e que serão arrebatados naquele dia, que têm comunhão com Deus presente e terão vida eterna no futuro com Yeshua, com Jesus. Então, meu irmão, plaquismo vai levar muita gente para o inferno. Então a igreja verdadeira de Cristo não é a placa A, B, C. Tem várias denominações que são verdadeiras no sentido que pregam e ensinam a verdade. Instruem os discípulos, aleluia, a andar no caminho reto que leva ao céu. Aleluia, glória a Deus. Porém, quando a gente fala da igreja verdadeira de Cristo, é o corpo de Cristo. Amém? Então os verdadeiros cristãos, irmãos, Andaramassai, se a tua denominação é uma igreja local verdadeira, ela tem que ser cristã, bíblica, evangélica e pentecostal. Aleluia! Depois já te vou falar os perigos. Não é? Há verdades no catolicismo romano? Há. O catolicismo romano crê que são três os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Crê que o Pai projetou a salvação, o Filho consumou na cruz do Calvário e o Espírito Santo deu a continuidade, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Crê na Trindade. Aleluia! Crê em Jesus, que é o Senhor e o Salvador. Mas divide a glória de Deus com a glória dos homens, com a glória de Maria. Coloca Maria como se fosse a quarta pessoa da Trindade. E ainda diz que nós, para pedirmos ao Pai, temos que pedir a Maria para Maria pedir ao Filho, para que o Filho peça ao Pai. Enquanto Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim, tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome querendo, recebereis.
Então Jesus mandou pedir ao Pai diretamente em nome dele, não mandou pedir a Maria. Glória a Deus. Maria nunca fez nenhum milagre em vida, não é depois de morta que o irá fazer. Então a igreja, o catolicismo romano está baseado em fraudes. Amém? Verdadeiros estelionatos da fé e fantasias criadas pela cabeça deles, não é? E falsos sinais produzidos por demónios, um fogo estranho, produzido pelos próprios espíritos imundos para enganar multidões, como o milagre de Fátima. Não é? O milagre e a aparição da Nossa Senhora, quando biblicamente não existe Nossa Senhora, existe Nosso Senhor e Meu Senhor. Não existe nenhuma Senhora sobre nós. Amém? Maria era tão pecadora como qualquer mulher. Aleluia! Ela foi bem-aventurada. Bem-aventurada és tu. Porque ela foi agraciada com Deus para acolher no seu ventre o Salvador do mundo, Yeshua, Jesus. Amém? Então, meu irmão, não venham com conversas para boi dormir. A verdadeira Igreja de Cristo, tanto o corpo de Cristo como as igrejas locais que são verdadeiras, elas têm que ter estes 4 pilares. Porque senão está faltando qualquer coisa. Não é? Se o pilar está quebrado, a casa pode ruir a qualquer momento. Podem perder a salvação, sim. Então, dentro do catolicismo, meu irmão, pregam muitas verdades, sim. Mas as heresias que pregam são de perdição. Pode alguém ser salvo dentro da Igreja Católica? Pode. Se abandonar as práticas erradas do catolicismo. Só que aí vai estar a ser rebelde à Igreja. Não é? E rebelde ao Padre. Rebelde aos seus líderes ministeriais e ao Papa. Amém? Glória a Deus, vai ter que negar. Não vai mais se ajoelhar em uma imagem de escultura. Beijar, não é, a imagem do menino. Não vai mais fazer um pasépio e colocar um menino Jesus. Não vai mais andar com cruzes às costas nem ao pescoço e ir a mandar lá massai, porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Poderá alguém ser salvo na Igreja Protestante? Pode. Já lá vamos. Mas também pode ser condenado. Poderá alguém ser salvo na Igreja Neopentecostal? Também pode. Amém? Só que a Igreja, para ter todo o caráter da verdade, tem que ter estes 4 pilares. Cristã, ela tem que ser cristã. Nós não somos cristos, não somos iguais a Cristo, não. Nós somos cristãos, ou seja, seguidores e imitadores, discípulos, alunos de Jesus Cristo e testemunhas de Jesus Cristo aqui na Terra. Somos cristãos, porque os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, foram pela primeira vez chamados na cidade de Antioquia de cristãos. Então a Igreja verdadeira, ela é cristã e nós somos cristãos. Amém? Ela é bíblica, não é antibíblica. Não é extra-bíblica, não está fundamentada no livro de Mormon, não está fundamentada, aleluia, Rei Managashai, aleluia, na tradição Novo Mundo, adulterada pelos testemunhas de Jeová, aleluia, Rei Managashai, não está fundamentada, em nenhum escrito da Sociedade Torre de Vigia, nem escrito pelo Charles Taze Russell, nem nenhum dos seus líderes seguidores. A nossa fé está na palavra do Senhor infalível, inerrante. Amém? Glória a Deus. Então a verdadeira a Igreja de Cristo, ela é bíblica. Amém? Ela não faz acréscimos, nem diminuições, nem alterações, nem distorções da palavra. Glória a Deus. Olha o Ramá, Samaia. E ela é evangélica. Né? Porque, aleluia, Alamã tocou e disse Jesus, ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O que é? É uma boa notícia. Porque todos pecaram, então todas as criaturas são pecadores, mas a boa notícia é que Jesus morreu para te livrar, aleluia, para te perdoar os pecados, para te livrar do pecado e da condenação eterna do inferno e a seguir do lago de fogo, após o juízo final. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora repara como a Igreja verdadeira, ela também é pentecostal. E estes sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Então é pentecostal, ela não é protestante. Ela não é tradicional, ela não é reformada. Não é? Porque os reformados dizem que os dons espirituais cessaram com a morte do último apóstolo. Mas não foi isso que Jesus prometeu. Jesus prometeu. Mandou ir por todo o mundo e pregar a toda a criatura. Mandou fazer isto até à consumação dos séculos. Ele está connosco, velando por aqueles que creem para cumprir estes sinais. Os sinais vão seguir aqueles que crerem. Pegarão em serpentes e se beberem coisa venenosa, alguma mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os sararão. E olha aqui a confirmação que os sinais, os milagres,
os prodígios, as maravilhas, cura divina, expulsão de demónios, não é? Incluso o batismo com o Espírito Santo e vários outros dons não cessaram. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram, porque Jesus não é mentiroso. Então esta profecia se cumpriu na igreja de Jesus, que somos nós. Não foi só na igreja do primeiro século. Não foi só na igreja enquanto os apóstolos estavam vivos, mas em todas as igrejas ao longo das eras que fazem parte, não é, do corpo de Cristo, todas as congregações locais, não é, verdadeiras, não é, e todos os salvos. Amém? Até à consumação dos séculos, Jesus vai estar connosco, confirmando com esses sinais. Então não tem essa história de dizer que a igreja verdadeira ela é protestante. Teologia reformada, nós somos os reformados. Toma vergonha na cara, já vamos falar disso. Toma vergonha na cara. Não sei como é que tem gente que sai de uma igreja pentecostal verdadeira para ir para uma protestante, que já tem heresias de perdição ali no meio. Mas prega muitas verdades, prega, mas prega também várias mentiras. E essas mentiras poderão levá-los para o inferno, levando-os à blasfémia contra o Espírito Santo. Então já vimos aqui, Jesus mandou pregar o Evangelho. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Foi profecia também de Yeshua, de Jesus, em Mateus, capítulo 24. Amém? Jesus disse: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, virá o quê? Virá o dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Então até ao dia do arrebatamento, a igreja verdadeira ela é evangélica. Ela prega o Evangelho, a boa nova de salvação para o pecador. Aleluia! Como vimos, a igreja verdadeira ela é bíblica. Amém? 2 Timóteo capítulo 3, do 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. 15 E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 16 Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17 Para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória seja dada ao Cordeiro. Então nós vemos aqui, meu irmão, glória a Deus, que as Sagradas Escrituras podem nos fazer sábios para a salvação. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então a palavra de Deus é poderosa para te fazer perfeito. Anda em minha presença e ser perfeito. Não desvies nem para a esquerda e nem para a direita. E eu serei contigo. Deus prometeu a Josué e Deus promete a ti também. Glória a Deus. Então, meu irmão, nós temos a nossa fé firmada na rocha, na palavra viva e também, aleluia, na palavra revelada que é as Sagradas Escrituras. Então o verdadeiro cristão ele é bíblico. Ele é bíblico. O único livro abandou regra de fé e prática é a Bíblia, palavra de Deus. Xeremeri andaramanagai, prai, suri, condologondologou. Lá vai, chorivou, reméria, canta la mastéria. Arabacantaraia, andacaia, pantorogondologou. Lá vai. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui a Tiago.
Tiago, capítulo 1. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 22 E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. 23 Porque se alguém é ouvinte da palavra, e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. 24 Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. 25 Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. 26 Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. 27 A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guardar-se incontaminado do mundo. Amém? A palavra de Deus é poderosa para a tua salvação. Aleluia. Provérbios 35 e 6. Aleluia. Provérbios 35 e 6. Amém? Então, a verdadeira igreja ela é bíblica. Ela não é extra-bíblica. Ela não adiciona livros. Os livros de Ellen White, que os adventistas têm em estima como se fossem a própria palavra de Deus. Está no mesmo patamar que a palavra de Deus. Os livros de Charles Taze Russell ou de Rutherford, qualquer um dos líderes subsequentes ao fundador dos TJs, Testemunhas de Jeová. O livro de Mormon, vários outros livros de estudos nas Escrituras que eles colocam no mesmo patamar que a Sagrada Escritura dos Mormons. Então, e tudo isso é abominável diante de Deus. Provérbios capítulo 30 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Jesus disse: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, aleluia, essa há de julgar no último dia. Aleluia. Jesus também disse: os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Em Mateus 4:4 está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, fica aqui a conclusão em relação a isto, que a verdadeira Igreja de Cristo, ela não somente ela é cristã, no sentido que nós somos seguidores e imitadores de Jesus Cristo, aleluia, mas ela também bíblica, está fundamentada na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, aleluia. Glória a Deus. Oh, glória, ela é evangélica. Aleluia, porque nós pregamos e anunciamos as boas novas, as boas notícias, notícias de salvação para os condenados, para os pecadores. Aleluia, glória a Deus. Então ela é evangélica. Aleluia, e ela é pentecostal. Aleluia, porque estes sinais vão seguir aos que crerem. Então este é um estudo muito tremendo, aleluia, não é? Provando aqui para os irmãos que a verdadeira Igreja de Cristo, ela não é católica. Amém? A verdadeira Igreja de Cristo, ela não é católica. Aleluia. Seja na linha apostólica romana, seja na linha ortodoxa grega e russa. Ela não é católica. Ela não é idólatra. Ela não é pagã. Não mistura os mistérios da antiga Babilónia com a palavra de Deus. Amém? Então ela não é católica. Aleluia. Não é ortodoxa, grega e russa, nem católica apostólica romana.
Amém? Ela não é protestante. Aleluia, porque a igreja protestante só surgiu no século XVI, com Martinho Lutero, e a igreja protestante procurava o quê? Protestar contra os erros, alguns erros, aliás, que havia dentro do catolicismo romano, como, por exemplo, o pagamento de indulgências. Vendiam-se lugares nos céus a nobres ricos, que pagavam dinheiro, não é, ao Papa e aos bispos, não é, dessa instituição, para terem um lugar garantido no céu. Então, quanto mais dinheiro tivessem e dessem, melhor seria para eles. Não é? Já estavam garantidos. Então, a reforma protestante tinha como objetivo não sair da Igreja Católica. Lutero, o objetivo dele não era sair da Igreja Católica e fundar outra igreja, era reformar a igreja. E daí veio o termo reformados, ou reformadores. Porque eles queriam reformar a Igreja Católica, não queriam sair para fundar outra igreja. Amém? E ele publicou 95 teses no castelo de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra as indulgências. Glória a Deus. Obviamente que o papado não, aliás, nem os outros bispos aceitaram isso na Alemanha, nem o papado. Não é? E ele foi chamado a atenção pelo papado e foi excomungado da igreja e foi perseguido, não é? Pelo exército de Roma, o exército, aleluia, ao serviço do padre, aliás do Papa e do catolicismo. Havia nobres dentro da Alemanha que eram a favor do papado, mas já havia um grupo de nobres que era contra o papado e as indulgências, e daí saíram e fundaram um movimento protestante que teve as suas virtudes, mas também os seus defeitos. Nem tudo foi mau, aliás, nem tudo foi mau, mas também nem tudo foi bom. Não foi um mar de rosas. Por isso é que eu digo que a Igreja Reformada não é perfeita, tem várias heresias. Uma das heresias da Igreja Reformada é que vários reformadores, como por exemplo os presbiterianos, continuam a batizar crianças recém-nascidas. E igualzinho fazem os católicos apostólicos romanos, e a fazer o batismo por aspersão ou derramamento, que é um batismo errado. Porque a palavra batismo é imersão ou submersão. O corpo tem que estar imerso na água ou submerso inteiramente. Nenhuma parte, nem uma unha, nem um cabelo tem que ficar de fora. Amém? Para ser um batismo válido, em águas correntes. Amém? Então, e doces. Amém? Não é em águas salgadas nem paradas, como fazem muitas igrejas evangélicas, não é? E algumas delas imitando o catolicismo romano. Então estou-te a explicar que a igreja verdadeira, ela não é católica, porque a igreja católica só surgiu no século IV. Pedro nunca foi papa. O primeiro papa, Andacai, só surgiu no ano 600 e pouco, século VII. Antes disso não havia nenhum papa. Então é uma falácia, uma mentira que colocaram. Até a própria inteligência artificial está formatada para dar respostas enganadoras. Isso e a teoria da evolução, se perguntar se o homem evoluiu, vai dizer que evoluiu de um primata extinto, que é mentira. O homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Então, antes do século IV e antes do imperador Constantino, não havia essa história de Igreja Católica Apostólica Romana com sede em Roma, sede mundial, né? E que todas tinham que ser submissas e vassalas a um líder, ao bispo de Roma, que seria o Papa. Isso é fantasia. As heresias católicas foram introduzidas gradualmente. A Igreja Católica foi fundada no século IV, né? E o primeiro Papa, creio que foi só no século VII. Então, antes do século VII não havia Papas. Não, Pedro nunca foi Papa. Isso é mentira. O pai da mentira é Satanás. Amém? Então, a Igreja verdadeira, ela não é católica, fundada Arabacai no século IV. Ela não é protestante, né, que é um movimento de pessoas que saíram da Igreja Católica, queriam reformar a Igreja, e daí o título de Igreja da Reforma, ou Reformadores, né, e também o título de protestantes, porque protestaram contra as indulgências, que era apenas um dos crimes e pecados contra a lei de Deus, praticada pelos oficiais dessa Igreja. Amém? Mudou, tinha virtudes, o movimento protestante, e tem, sim, mas tinha alguns defeitos. Se tu fores se eu meter aqui igrejas luteranas,
na Alemanha, amém? Algumas igrejas luteranas na Alemanha ainda mantêm algumas imagens, não é? Imagens, não é? E até na parte de fora da igreja mantém imagens dos santos, não é? São Pedro, São Tiago, não é? O apóstolo Paulo, São Paulo, não é? Esculpidas e também pintadas em vitrais. Então manteve, e a cruz também, que é um símbolo de maldição. Então manteve alguns elementos do catolicismo. A igreja luterana, não é? Tem igrejas luteranas que mantêm aqui. Isto é idolatria. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de semelhança alguma daquilo que está no céu, na terra ou abaixo da superfície das águas da terra. Nem te encurvarás ela, nem servirás. Eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdias até 1000 gerações àqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Então isto para Deus é uma abominação, uma idolatria. Tem igrejas que fazem o presépio, metem um pinheiro de Natal, uma árvore de Natal que é o símbolo do Deus Sol babilónico, de Tamuz, com uma estrela na ponta, então é o símbolo do Deus Sol, glória a Deus, e fazem um presépio, metem um musgo, não é? Um relevadozinho, metem uma manjedoura, metem uns animais, não é? Metem uma miniatura do aleluia, do São José, uma miniatura da Santa Maria, da Maria, Mãe de Jesus, né? E metem uma miniatura do menino Jesus numa manjedoura. Então isso é idolatria. Isso é idolatria. Então muita igreja luterana mantém algumas coisas da idolatria. As imagens são apenas não é, decorativas, representativas, mas mantiveram. Ou seja, no protestantismo, no movimento protestante, não houve uma ruptura completa com tudo o que há de errado. Amém? Glória a Deus. Mantiveram-se alguns elementos do catolicismo romano. Elementos errados, heréticos. Nem tudo também no catolicismo romano é herético e errado. É isso que eu te queria dizer. Então a verdadeira Igreja de Cristo ela não surgiu só no ano de 1500. Só 1500 e troca o passo. E poucos. Não é? No século XVI. Ela surgiu no século I e ela era pentecostal. Amém? E ela, aleluia, cumprindo-se o livro de... Aliás, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos. Em Lucas capítulo 24, do 46 ao 47, Jesus disse: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 1, glória a Deus, versículos 7 e 8 diz assim: não vos compete saber os tempos e as estações que o meu Pai estabeleceu por seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até aos confins da terra. Capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos unidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento, aliás, veio do céu um som como de um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Um vento forte. Amém? Mas não era um vento físico. Isto era um vento no mundo espiritual. Que teve influência no mundo físico, obviamente. Andaraia séria. Lá vai, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito, ou seja, batizados com o Espírito Santo, mergulhados, imersos na glória de Deus, na presença de Deus, pelo Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito concedia a que falassem. Então, a igreja primitiva, ela não era católica. Uma igreja não era idólatra, não adorava imagens. Ela não era protestante, uma igreja morna ou fria. Uma igreja, tens nome que vives, mas está, aliás, fria. Tens nome que vives, mas tu estás morto. Uma igreja que não é cheia do poder de Deus. Ela tinha o poder de Deus, a igreja primitiva, os sinais acompanhando aos que crerem. Havia cura divina.
Havia milagre. O cego via, o surdo ouvia, o mudo falava, o paralítico coxo andava, aleluia, o morto era ressuscitado, o leproso era limpo. Lama Samanai, os cristãos eram cheios, batizados com o Espírito Santo e falavam noutras línguas. Glória a Deus, havia interpretação de línguas, havia variedade de línguas, que são outros dons. Havia dom de discernir os espíritos, havia dom da fé, dons de curar, dom da operação de maravilhas, palavra da sabedoria, palavra da ciência, dom da profecia. Havia todos esses dons em movimento, que eram novos. Havia visões, havia revelações, havia salmos, cânticos e hinos espirituais, havia sonhos espirituais, havia arrebatamentos de espírito. Aleluia! Tudo isso fazia parte da igreja primitiva. Então a igreja primitiva, ela era pentecostal. A igreja verdadeira de Jesus, ela é pentecostal. Porque senão já há falsidade, já há engano. Se tu dizes que os dons cessaram com a morte do último apóstolo, isso é mentira. Se eu tenho o Espírito Santo, se os irmãos, não é, que foram cheios, batizados com o Espírito Santo, têm o Espírito Santo e falam em línguas, tu estás a dizer que isso aí não vem de Deus? Muitos tradicionais, não é? Eles também são chamados de tradicionais porque não são pentecostais. Não é? Os protestantes, não é? Os reformados ou reformadores são chamados também de tradicionais. Muitos deles ensinam que quem fala em línguas, não é? Inventou da sua mente, está na carne, ou está maluco, está doido, então tem um espírito da loucura, então está endemoniado, ou está literalmente endemoniado, é pelo poder dos demónios, e aí blasfemam contra o Espírito Santo, atribuindo o poder de Deus aos demónios. E aí está o perigo de congregar e de crer nas doutrinas da igreja tradicional, da igreja protestante, da igreja reformada, da teologia da reforma. Cuidado. Cuidado. E depois há outras coisas que eu não vou falar aqui, o calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre, não é? E várias outras coisas erradas. Então a verdadeira Igreja de Cristo, ela não é tradicional, ela não é reformada, ela não é protestante, ela é pentecostal. E ela também não é neopentecostal. Ela não extrapola, ela não vai além daquilo que foi escrito. Amém? Fiz aqui uma pergunta à inteligência artificial, nem tudo. Eles erram, diz aqui. O que é o neopentecostalismo? O neopentecostalismo, também conhecida como terceira onda do pentecostalismo, é uma corrente religiosa que surgiu como um movimento dentro do cristianismo com o foco em experiências espirituais intensas. E aí está o problema. O foco é teres uma experiência espiritual intensa, por exemplo, um arrebatamento de espírito, não é? Um encontro com Deus, uma visão, uma revelação, não é? E se o foco é isso, o diabo pode te enganar. Se tu não tiveres o dom de discernir os espíritos, podes estar a ter uma experiência espiritual intensa, podes até ter sido arrancado para fora do corpo, tu achas que foste arrebatado por Deus, para Deus te revelar algo no mundo espiritual, ou até no céu ou no inferno, mas fostes em viagem astral arrancado por demónios, que criaram um cenário no mundo espiritual, porque eles são atores exímios, e achas que foste ao céu e ao inferno, mas só se foi ao céu da boca do tigre e ao inferno de Dante. Ou o inferno do alto da barca do inferno do Gil Vicente. Araba canta la mastéria, cantarai de Camões. Aleluia, mas não o verdadeiro inferno, nem o verdadeiro céu. Cuidado. Então muitos, não é, enfatizam as experiências espirituais. Se eu arrotar é pecado. Só falta é dizer que arrotar é pecado. Porquê? Porque Deus me revelou, porque Jesus veio ter comigo, porque o Espírito Santo me disse, porque eu saí fora do corpo, porque eu fui ao céu e vi que quem arrotava não entrava no céu, mas estava lá no inferno. Não é? Vejam a loucura, porque o arroto é uma coisa normal e natural das pessoas. Nós comemos e às vezes arrotamos porque algum gás, até se não arrotamos, até podemos ficar com cólicas, com dores, não é? Então o arroto é uma coisa normal, inclusivamente nas culturas asiáticas. Tem alguns países, não sei se é na China, que se tu não arrotares, depois de seres convidado por alguém desses países para comeres lá, é uma falta de educação, de respeito, não é? Porque é como se tu não gostasses da comida que foi lá colocada, nem da hospitalidade com que fostes bem recebido. Amém? Então cuidado com a ênfase em experiências espirituais intensas. Fulano foi arrebatado ao céu. É o Everton, a Yara, foram esses lá da igreja Shalom,
dizem que foram arrebatados ao céu, mas é interessante que eles viram lá o Kenzo Atsushi, então não foi o verdadeiro céu. A irmã Ruth, do canal Ruth e Vivenda Sã Doutrina, né? Dessa irmã que congregava na CCB, mas que não era nem sequer batizada lá, então nem tomava a Santa Ceia, parece-me que estava também no segundo casamento, né? Mas já tinha canal e já estava a ensinar a terceiros. Dizia, perguntaram sobre o Kenzo, eu sempre vejo ele lá no céu. Então todas essas experiências que ela tem do céu é conversa para boi dormir. É mentira, porque Kenzo não existe. Então cuidado, isso é neopentecostalismo. O neopentecostalismo enfatiza mais as experiências espirituais intensas do que a palavra de Deus. Enquanto que o pentecostal está afirmado, é equilibrado. Não é? Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Eu tenho que conhecer o poder de Deus, mas também as Escrituras. Agora, o poder... Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem querer diga glória. Amém? Escrituras sem o poder de Deus é o quê? Escrituras sem o poder de Deus é apenas uma teoria, sem prática. É uma hipocrisia. E poder de Deus sem Escrituras é espiritismo. Então isto ronda ao espiritismo. Amém? O neopentecostalismo chega a um nível mas o líder diz que Deus lhe falou. Foi como aquele César Castelhanos do movimento G12, que é um movimento neopentecostal, que disse que estava caminhando na praia e Deus falou para ele, sonha e ganharás o mundo. Não é? Então escreveu o livro Sonha e ganharás o mundo e revelou que ele tinha que ser de 12, ir de 12 em 12, como Jesus, fazer grupos de 12, e daí nasceu o G12, igreja em célula, como modelo de crescimento, e ele disse, quem não entrar neste barco, não é, ficará fora, ou seja, fora do reino de Deus da salvação. Então quem não aderir ao G12, quem não participar de um encontro, que eu chamo de encontro com Satanás durante 3 dias, lavagem cerebral, regressão psicológica e hipnose, não é? Quem não participar desses encontros, que eles dizem que são tremendos, então não é liberto, segundo disse uma missionária também ligada a esse movimento do G12. Cuidado! Então a ênfase é mais em experiências espirituais, individuais intensas e emoções, não é, que eles têm. Surgiu a partir do pentecostalismo clássico, mas com uma teologia mais focada na batalha espiritual e na prosperidade e na obediência aos líderes. Amém? Devemos obedecer aos líderes, sim, mas não cegamente, a ponto de não questionar, não comparar se aquilo que eles estão a pregar está de acordo com a Sagrada Escritura. Amém? Então, se o líder te disser atira-te para um poço, a pessoa atira-se para o poço. Se o líder, como aconteceu numa igreja neopentecostal da África do Sul, disser ali fora tem comida, vão lá comer. E o povo saiu todo hipnotizado e mandaram-se uns para cima dos outros, né? E começaram a comer relva e erva como vacas, como bois, que sei lá como quê, como burros, como jumentos, não sei, como cabras, como bodes, como vacas, como bois. Né? Começaram a comer erva. Então veja, isso aí é o que? Cegueira espiritual. Então o neopentecostalismo extrapola, passa. Eu costumo dizer que no meio está a virtude. Né? A igreja tradicional peca por defeito. Alabantorou, erra, não conhecendo o poder de Deus. Vira uma igreja fria. Remandogori, a praia séria. Enquanto que o neopentecostal erra, peca por excesso, extrapola. Enfatiza mais a sua própria experiência sobrenatural subjetiva e muitas das vezes antibíblica, não é? E também aquilo que os seus líderes determinam como verdade ou erro do que aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Porque dentro do pentecostalismo as experiências espirituais que há estão embasadas na Bíblia, mas muitas das experiências do neopentecostalismo não estão. E aí está o problema. Então há uma ênfase na prosperidade nunca enfatizada por Jesus. Não é? Jesus disse o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, ser o homem mais rico do mundo e perder a sua salvação, o que dará em troca da sua alma. Então o evangelho da prosperidade é um evangelho falso. Também pregam algumas heresias, alguns falsos evangelhos dentro deste meio, como por exemplo o evangelho humanista, que Deus não pode fazer nada sem que o homem lhe dê autorização, ou seja, diviniza o homem e humaniza a Deus. Aleluia, rima na exaltação humana, o evangelho egocêntrico e humanista, o evangelho materialista financeiro da prosperidade, o evangelho psicológico,
o evangelho da confissão positiva e da autoestima. É mau tu confessares coisas positivamente? Não. Mas se essa confissão positiva não veio inspirada ou revelada por Deus, aquilo que tu confessaste positivamente nunca se vai cumprir. Não é? E se tu disseres que Deus mandou falar, Deus não mandou falar nada e vais ser taxado de falso profeta. Então é complicado. Não é? Mas o problema está na autoestima. Não é? Eles usam de psicologia. Amém? Então é complicado. Este movimento neopentecostal tem várias coisas heréticas, vários evangelhos heréticos sendo propagados. Não estou a dizer que toda a gente prega tudo o que eles pregam é heresia. Obviamente que não, mas tem vários evangelhos heréticos, como o evangelho humanista ou egocentrista, não é? O evangelho da prosperidade financeira e material, o evangelho da autoestima, que a pessoa tem que se estimar em muito, tens que ter muita autoestima. Falsos evangelhos sendo propagados. E além disso, o evangelho liberal, que Deus só quer o coração. Não é? Geralmente nesta onda do neopentecostalismo, a maior parte das igrejas neopentecostais, algumas pregam a santificação também do corpo, mas a maioria delas não prega a santificação do corpo, mas pregam o evangelho liberal. Com um pouquinho não faz mal, roupa sensual, isso não é pecado, não é? Mini saia short não é pecado, sensualidade lascívia não é obra da carne, mas são usos e costumes, e os costumes não têm nada a ver com a doutrina. Então pregam o evangelho liberal também, que é um falso evangelho satânico, anátema, maldito. Então é complicado. Então o neopentecostalismo, para mim, não é a igreja verdadeira de Cristo. Agora, tem pessoas verdadeiras lá, sim, tem pessoas que podem estar salvas, tem, se obedecerem à doutrina da Bíblia. E se não, entrar pelo caminho do espiritismo. Porque se tu tens uma experiência espiritual com Satanás, com demónios, e achas que foi o Espírito Santo, daqui a pouco tu morres crendo na mentira, propagando a mentira e vais para o céu da boca do tigre, vais para o inferno. Aí está o problema. A batalha espiritual é interessante aqui, esta ênfase que os neopentecostais têm na batalha espiritual. A gente deve fazer batalha espiritual sim, mas da forma correta. Não é? Da forma correta. Não adianta também orares e jejuares e desobedeceres. Oras e jejuas, mas tens uma amante às escondidas da tua esposa. Oras e jejuas, mas vives amigado, demasiado amancebado, em união de facto, em união legal e não em união de direito. Não és casado no civil. Oras e jejuas, mas estás com um namoro escandaloso. Oras e jejuas, mas tu que eras virgem, perdeste a virgindade com o teu noivo. Que é que adianta orar, jejuares, entras em guerra espiritual sem armadura nenhuma e sem vestes, nua, em pecado diante de Deus. Xaramaia. Então é preciso ver que batalha espiritual vais fazer. E que tipo de batalha espiritual. E que conceito de batalha espiritual. Porque às também há conceitos errados na batalha espiritual. Então, um ponto positivo dos neopentecostais é a batalha espiritual. Mas na batalha espiritual também se faz nos pentecostais. Tem vários pentecostais, eu inclusive, que enfatizamos a batalha espiritual. Agora, prosperidade não. Deus prospera sim. Mas a verdadeira prosperidade é para quem obedece. A Bíblia diz, bem-aventurado é o varão que não manda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu presente na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a um manancial de águas, dá os seus frutos na estação própria, cuja folha nunca cai, e tudo quanto fizer prosperará. Então esse evangelho, teologia da prosperidade, é herética. É um evangelho anátema, maldito. A obediência a líderes, muito bem, mas não a obediência cega. A pontos que eles podem cometer os pecados que eles quiserem, podem ensinar as coisas erradas e heresias que eles quiserem, de perdição, e tu não vais questionar, tu vais obedecer a tudo. Amém? Diz aqui, sincretismo. Muitas vezes o neopentecostalismo incorpora elementos de outras crenças, como o animismo, o fetichismo, por que não dizer o espiritismo, não é? Criando um sincretismo religioso. Tem igrejas neopentecostais, como por exemplo a IURD, várias outras que vendem água ungida. Água ungida, é óleo da unção, óleo do Monte das Oliveiras, do Getsemane, não é? Da prensa de azeite. O óleo do Monte das Oliveiras, a água do Rio Jordão, a cruz do Calvário. Até a cruz do Calvário vem com... Até a cruzes do Calvário vendem. Não é? Vendem tudo. Não é? Vendem a colher de pedreiro, tijolo. Não é? O Valdomiro Santiago vendendo tijolos e colheres de pedreiro e outras maluquices. Não é? Porque o Valdomiro Santiago, ele era discípulo do Edir Macedo. Não é? É um discípulo que se revoltou contra o seu mestre e agora criou uma denominação rival da IURD, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus. Depois tem outros aí, o Asnor Duque, também faz parte do movimento neopentecostal, não é? O R.R. Soares, o Silas Malafaia, que começou dentro das Assembleias de Deus
conservadoras, não é? Porque ele é filho, acho que era filho também de pastores, mas que entrou por um caminho do Evangelho da Prosperidade. Ele mesmo aderiu a várias crenças e práticas do G12. Ele disse que o G12 era coisa do diabo, mas depois ele se associou ao apóstolo René Terra Nova, que na altura era do G12 e agora fundador do movimento M12, que é um movimento paralelo ao G12, mas da mesma linha do G12. É uma variante do G12 de César Castelhanos. Então nós vemos aqui, não é, que o movimento neopentecostal está em alta, principalmente no Brasil. Ainda está em muita alta e várias práticas estranhas do neopentecostalismo, como a venda de objetos, de fetiches, de culto de simonia, culto a objetos, amuletos, talismãs, não é, tem sido incorporado em várias igrejas pentecostais. Amém? Portanto, comunicação em massa, utilizam a televisão, a internet e as mídias para alcançar grande público e disseminar a mensagem. E engajamento social e político. Amém? Então, o neopentecostalismo, amém, eles têm se envolvido com política. É complicado. Depois diz aqui, diferenças com o pentecostalismo clássico. O neopentecostalismo dá mais ênfase às experiências emocionais e carismáticas, ou seja, subjetivas da individualidade do ser humano, enquanto que o pentecostalismo clássico valoriza o estudo da Bíblia e a doutrina. Aí está o problema. Teologia da prosperidade, já vimos aqui que eles fazem, não é? O neopentecostalismo se concentra na teologia da prosperidade, enquanto que o pentecostalismo clássico tem uma abordagem mais centrada na salvação espiritual e na vida eterna. O que é que adianta Deus te prosperar, ainda que Deus te vá prosperar, se tu vives uma vida toda bagunçada em rebeldia, em desobediência aos mandamentos divinos? Porque sem a santificação ninguém levará ao Senhor. Então, e para ser santo, tens que obedecer à palavra. É o papel dos líderes. Os líderes são vistos como figuras de autoridade, mas por vezes são idolatrados. São idolatrados ao culto ao homem. Há uma valorização excessiva na liderança destes líderes aqui. Tudo o que eles dizem é lei. Amém? Já vimos aqui que eles se envolvem também na política. Amém? Então até aqui, creio que tivemos aqui algo muito interessante e explicámos que a verdadeira Igreja de Cristo, ela não é católica, ela não é protestante e ela não é neopentecostal, mas ela é pentecostal, ela é evangélica, ela é bíblica, ela é cristã. Amém? A verdadeira Igreja de Cristo também não é desigrejada, só que o tempo aqui também não permite, ela não é desigrejada, mas é igrejada. Se tu fazes parte da verdadeira Igreja de Cristo, tu te congregas numa igreja local de Jesus Cristo, que também prega a verdade. Amém? Tu não deixas de congregar, tu obedeces ao teu pastor e te sujeitas a ele. E tu dás o teu dízimo e a tua oferta para a manutenção da casa de Deus, que é a casa de oração por todas as nações. Amém? Que são as igrejas locais. Então, quem é um verdadeiro cristão, faz parte do corpo de Cristo, da Igreja Verdadeira de Cristo, como corpo, e esse cristão, que é uma pessoa bíblica, é evangélico, não é? Prega o Evangelho, é boa nova e é pentecostal, também vai congregar numa igreja, não vai ficar desigrejado. Aquele, porém, que sabe bem que pode fazer e não faz, comete pecado. E não abandonemos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes admoestemos uns aos outros, tanto mais que vê-se que vem aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Então, fica aqui esta mensagem. A verdadeira Igreja de Cristo, ela não é católica, surgida no século IV. Ela não é protestante, surgida no século XVI, nem neopentecostal, surgido, aleluia, nos anos 70, no século XX, no início, meados do século XX. Amém? Com essa, aleluia, nem muito menos desigrejada, movimento dos desigrejados, que agora está em alta, não é? Tem milhões de desviados, agora deram-lhe o nome pomposo, desigrejados, e de rebeldes, apóstatas, hereges, desobedientes. Aleluia! Não se querem congregar, não querem ser submissos a nenhuma autoridade eclesiástica, ter um pastor sobre eles, não querem dar o dízimo, são avarentos, irão para o inferno ser lançados no fogo, se não se converterem. Então esta é a verdadeira Igreja de Cristo. Amém? Até que o Senhor falou, tu que não aceitaste Jesus, aceitou hoje, tu que estás desviado, reconcilia-o, justo e ama e quer-te salvar.